Você sabia que existe crise dos 20 anos, né? Não sabia, não? E é muito importante saber isso aí e compreender. Por isso, nós vamos falar sobre esse assunto. Dá uma olhadinha no VT que nós preparamos para você. Semelhante à chamada crise de meia-idade, a crise dos 20 anos acontece em um período de incertezas e questionamentos da realidade que vivemos. É um período da vida onde algumas pessoas olham para o seu futuro e também presente e se sentem extremamente ansiosos, frustrados e muito preocupados com a vida. Então acabam entrando em uma crise existencial. Elas podem pensar que não aproveitaram o bastante, que perderam oportunidades e que não estão prontas para as responsabilidades da vida. Os fatores mais comuns são a insatisfação e a dúvida sobre o que importa. Ela pode surgir depois de um profundo exame de consciência, pois você se dá conta de que a sua vida não é essa maravilha toda que é vendida pela nossa sociedade e cultura. Afinal, mesmo com muito esforço, não tem aquela liberdade para conhecer o mundo, ou até mesmo uma realização profissional. Transitar pelas fases da nossa vida pode ser um momento opressor, difícil e doloroso, mas nem tudo está perdido. Existe uma forma de gerenciar esta crise existencial sem tanto sofrimento. Hoje no Bendita Hora você irá conhecer mais sobre os desafios da crise dos 20 anos e vai saber como enfrentar essa fase. É, minha gente bonita, o nosso querido Fábio Júnior, né, Barba? Ele cantou aquela música lá, né? 20 e poucos anos. Você lembra disso? Lembro. Meus 20 e poucos anos. Como é que é? Planos, né? É. Meus planos, meus 20 e poucos anos. Gente, para falar um pouco dessa questão, será que essa crise dos 20 anos ela é recente? Será que ela sempre existiu? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre essa crise, tal crise dos 20 anos, com ela que é psicóloga clínica, a nossa querida Adriana Cassetari. Adrianinha, muito boa tarde, minha linda. Boa tarde, um prazer estar aqui. Deus abençoe você. Para nós é uma alegria, tá? Ter você aqui, tratando desse assunto assim. Ô, Adriana, eu sempre soube, assim, pelo menos a gente imagina que a grande maioria dos seres humanos, não são todos, tá? Eles dizem que chega no ápice aos seus 20 e poucos anos. A sua beleza física, né? O seu colágeno tá maravilhoso, o cabelo tá lindo, tudo tá muito bonito, muito, né? A energia. Claro, falta ainda uma experiência. Uma pessoa com 20 e poucos anos não significa que ela seja imatura, mas ela ainda não é tão experiente assim. Bom, o que nós poderíamos entender como uma crise dos 20? Que crise poderiam ser estas? Uma pessoa que está fazendo essa travessia dos seus 20 e poucos anos. Então, isso é uma transição, né? A gente fala muito da crise da adolescência e a crise da terceira idade. E esquece de falar da crise dos 20 anos. Pois é. E é tão importante falar isso, porque o adolescente está saindo para uma fase adulta e tem muitos desafios, né? E ele não está preparado para isso, mas o mundo joga tudo na mão como vamos dizer assim, do pré-adulto. Pré-adulto. É um pré-adulto, né? Sim. E assim, tem a faculdade, tem a responsabilidade para pagar a conta, tem aquela pressão para casar, para ter filhos. E assim, você sabe o que a pessoa está preparada para isso? Quais são os sonhos dela? Perfeito. Essa chamada crise dos 20, você como psicóloga vê uma ascendência dela mais nos tempos atuais, mais do que tempos antigos? Eu digo isso por quê? Porque eu sou de uma geração que quando eu cheguei nos meus 20 anos, eu já trabalhava há muito tempo. Eu aprendi a ter que correr atrás dos desafios, de fechar a porta na minha cara, de ter que estudar e trabalhar, de ter que pensar, porque meus pais casaram jovens e tinha esses desafios para nós. E a gente foi atravessando sem crise. Atualmente, a gente sabe que hoje o jovem não trabalha tão cedo, até um pouco pela falta de oportunidade que o sistema nos dá e também pela maneira de doutrinária dos pais, tá? Hoje um rapaz fica com os pais até os 40 anos, se deixar. Essa crise dos 20,
por esses indícios que você colocou, é mais propícia a esse tempo que nós estamos vivendo, esse segunda e última metade do século XXI, mais ou menos? A gente pode falar que historicamente o jovem de antigamente, ele já tinha uma educação para ter alguma coisa sólida. Então você já tinha um objetivo ali. E agora o jovem dessa nova geração está tudo muito à vontade, né? Então é tudo muito descartável, é tudo muito rápido. Sim. E a rede social também contribui para essa insegurança e para essa crise dos 20 anos. Porque ali está tudo muito bonito, né? A nova tecnologia mostra que é tudo muito fácil. Na realidade, não. Qualquer fase da vida, você precisa ter uma prioridade, você precisa elaborar um plano, alguma coisa que você goste para tocar adiante. Eu falava isso, inclusive, ontem no programa Tamo Junto. Nós estávamos junto com o Netinho, o cantor, e nós estávamos falando que é uma minoria da realidade do nosso país, principalmente, que tem uma vida jovem, que merecedora no sentido de ter carros, grandes encargos, moda, porque a realidade brasileira, na sua grande massa, maioria, para o jovem, é outra. Né? É trabalhar, é acordar muito cedo, é desemprego. Não é? Então, isso é uma questão que realmente, essa tecnologia nova, ela ilude, se você não tiver os pés no chão, de uma falsa realidade, né? Que contribui muito para isso aí, né? E causa insegurança também, porque aquele jovem que não tem a possibilidade de ter o carro novo, o emprego dos sonhos, acha que o emprego que ele tem ou a escola que ele estuda não é suficientemente boa para aquilo. Mas na minha visão, quando eu encontro e quando eu atendo adolescente, atendo jovens adultos, vamos dizer assim, é planejar, porque em qualquer situação econômica, se você planejar, você estudar, você ter uma força de vontade, você pode crescer, você tem que crescer. Então, existem desafios que agora parecem tão distantes por causa da rapidez do que tudo está acontecendo. Mas se a gente se empenhar em qualquer fase da vida, vamos dizer assim, a gente consegue largar um objetivo. Com certeza. Eu acredito também que a gente está falando, claro, de um assunto assim extremamente recente para nós também, que é essa crise dos 20. Mas nós podemos dizer que crise a gente está vivendo, acho que em cada década das nossas vidas, né? Porque a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, até porque a gente sempre aprendeu. Hoje eu sou um homem que eu estou na casa dos 50 anos. Mas... quando eu era jovenzinho, a gente olhava uma pessoa de 40 anos, inclusive tem uma manchete, olha só, uma manchete de 1893, se eu não me engano, no jornal, o jornal O São Paulo, que estava escrito lá, uma senhora um caminhão entrou na casa de uma senhora de idade, uma velhinha de 42 anos de idade. Hoje você fala para uma pessoa que tem 42 anos de idade, de vida, que ela é velhinha, você é processado, porque tudo mudou, né? Então essa coisa de falar que você está com uma idade avançada, as exigências hoje são completamente diferentes também, né? Agora, como é bom a gente estar num lugar que a gente pode falar que envelhecer é bonito, envelhecer é bom. Então, tanto o jovem com medo de se tornar adulto, o adulto com medo de se tornar velho. Mas o que você fez durante a sua vida de bom, de vantajoso, de prazeroso para chegar numa velhice saudável? Então, muito se fala assim da beleza externa, mas e a saúde interna? E a mentalidade desse envelhecer? Perfeito. Então, isso a gente pode falar em todas as crises que a gente vai tendo ao longo da vida. Muito legal, gente. Tá vendo? Olha, o padre está falando aqui sobre um assunto aqui de crise dos 20, né? Eu só fui começar a ter um pouquinho mais de calma na minha vida e comecei a reparar em mim como ser humano depois dos 30 anos. Meus 20 e poucos anos eu era hipocondríaco e tinha um medo terrível de morrer. Foi uma década inteira assim. Cara, eu acho muito estranho ver pessoas que eu conheci na época da escola começando a trabalhar. Tipo, eu tô começando a trabalhar, mas assim, eu acho estranho ver, tipo, sei lá, cara, tipo, uma das minhas melhores amigas da época da escola, ela tá abrindo um consultório de psicologia e tá começando a atender pacientes. Eu acho isso muito doido, cara. Tipo,
Não sei. Tipo, minhas amigas que estão fazendo medicina se formam já daqui a pouco. E assim, eu já me formei. Só que, cara, eu não sei explicar. Tipo, eu não sei explicar. Tipo assim, minhas amigas da faculdade, eu não acho tão estranho assim. Só que minhas amigas da escola, eu acho muito estranho. Eu acho que é tipo assim, meio que a realidade batendo do tipo... vocês cresceram, né? Tipo, agora vocês são jovens adultas. Sei lá. Assim, eu não tenho nenhuma amiga, tipo, se casando, nem tendo filho, nem nada assim. Mas, quando tiver, acho que vai ser outro choque de realidade. Mas assim, eu tô naquela fase dos 20 e poucos anos ainda, né? Então, assim, eu acho que é normal esse primeiro choque, antes do próximo choque, que vai ser depois da segunda metade dos 20 e poucos, que vai ser quando minhas amigas estiverem se casando, tendo filho, não sei o que, e eu vou ficar tipo, Jesus. Enfim, gente, só pra compartilhar as angústias de uma jovem adulta de 20 e poucos anos. E é isso. Ô, Adriana, a minha mãe casou com 17 já era mãe pela primeira vez. Meu pai casou com 24 anos de idade. Trabalhando, vivendo, os dois na sua casa. Será que a família não está sendo a responsável também, número 1, para que essas crises aconteçam nos 20 anos de idade? A gente esbarrou nela no comecinho, eu volto a falar. Essa crise tem muito a ver com a maneira como vive, como é educado esses jovens, não é? Eles são educados a ser jovens até os 40 anos. Como que é a educação dentro de casa, onde que você coloca desafios para os seus filhos e coloca responsabilidade para os seus filhos também, né? Eu sempre falo que ter uma rotina dentro de casa. Quando você cria crianças e adolescentes sem uma rotina, consequentemente você vai ter adultos inseguros. Vai. E o que você quer dali para frente? Tudo é muito disponível, né? Tudo é muito fácil dentro de casa, quando você coloca tudo na mão dos seus filhos. Será que esses pais atuais, que é da minha geração, que tem filhos adolescentes, filhos de 20 e poucos anos, porque nós tivemos maior dificuldade para arrumar emprego, para sair com 14, 15 anos ter que trabalhar, os pais ficavam em cima. Essa nossa geração ficou meio traumatizada. Eu acho que não deveria, porque isso nos fez um bem e parece que eles querem poupar os filhos de ter aí uns desafios. Porque eles parecem uma moça de 20 e poucos anos, linda como essa menina aí, parece uma menina de 15 anos de idade falando. Estranho, tá trabalhando, que estranho. Já estão pensando até em casar, que estranho. Meu, mas ela já está com 20 e poucos anos. É estranho para nós ver, olharmos uma jovem mulher, achar que um jeitinho de menininha, mamãe vai fazer tudo para mim. É meio estranho isso aí, né? Os pais que sofreram antigamente, porque foi muito difícil ter as coisas, geralmente deixam muito o filho à vontade. Não querem também que ele sofra o que sofreram antigamente, né? Isso é errado, porque como que você vai ensinar um filho a vencer na vida se você poupa de tudo? Você esconde tudo, você maqueia tudo. É uma falsa compaixão. Sempre é bom, o não é legal para a criança. A criança e o adolescente, quando não tem um não, quando vem para a clínica, é como eles dissessem assim, meu pai e minha mãe não ligam para mim. Porque se eles tivessem colocado um limite, talvez agora, na crise dos 20 aos 30 anos, eles saberiam o limite de tudo, né? Verdade. E vai ter que pagar um boleto, vai ter que criar uma casa, vai ter que ter uma responsabilidade aí. Ô, Bárbara, você com quantos anos começou a trabalhar? Claro que você é de uma geração nova, você tem 32, né? 33 anos. Você já é uma geração após a minha. Como é que você pensa essa questão da crise aí, na sua opinião? Ou queira fazer uma pergunta para a doutora? Eu cedo também, padre. Com uns 15 eu já trabalhava. De acordo com a minha idade, mas trabalhava. Sim. Desde lá nunca mais parei. E as responsabilidades eu acho que sempre vieram cedo pra mim. Eu acho que eu amadureci bem cedo. Mas meus pais me ensinaram essas coisas aí, sabe? Tinha que trabalhar pra ter essa responsabilidade. Nunca deu tão fácil assim, né? Mas hoje em dia eu tô achando que tá
complicadinha essa situação aí, né, padre? Tá muito complicado. Só tá saindo muito tarde de casa, né, padre? É. Mas no Brasil, mas eu acho que essa cultura tá um pouco distorcida, né? Não é legal isso, né? O que você, como psicóloga, diria para os nossos telespectadores, Adriana? O que a gente pode fazer, por onde a gente pode começar a trabalhar, tendo essa conjunção toda do imediatismo, de eu não quero que meus filhos sofram, passa o que eu passei. O que você diria como uma psicóloga, vendo crises na vida de um jovem hoje de 20 e poucos anos? O que você acha que é importante os pais entenderem hoje? Entender, em primeiro lugar, eu preciso falar que é ter o respeito também com o jovem. É conversar e perguntar o que sonho ele tem. Quais são os desejos desse jovem? Que profissão ele gostaria de ter? O que ele gostaria de estudar? Porque muitas das vezes o jovem fica perdido porque ele está trabalhando o trabalho do pai, ele está sonhando o sonho da mãe e do pai. Sim. E realmente ele fica sem estrutura. Então, sentar com esse jovem, perguntar o que você sonha, o que você quer, o que te faria feliz. Acho que essa é a primeira pergunta que você tem que falar para um adolescente, para um jovem, porque se você joga a responsabilidade da sua vida na mão do filho, mas ele tem uma vida ali também. Talvez todo mundo tentar ajudar, e aí talvez seja o desafio, cada um tem um dom e um talento. Isso. E tentar desenvolver no jovenzinho um talento que ele possa desenvolver na sua profissão. Perceba que você tem um perfil interessante que pode ajudar nesse tipo de trabalho, não é? Isso aí é muito importante para já desde o começo os pais, os responsáveis, irem incentivando. E prestar atenção nos filhos também, porque às vezes você tem o filho em casa, mas você não sabe como é seu filho. Então presta atenção, como que ele está crescendo, quais valores você está passando para esses seus filhos, né? O que você está deixando de segurança para eles. A responsabilidade de mãe e pai é uma, de filho é outra. Perfeitamente. Adriana, eu agradeço bastante aqui a sua participação. Eu agradeço. Né? É muito legal a gente ouvir sobre essas coisas. Sempre vai entrar na questão de família. É para a gente ver que a família é o tudo, né? Uhum. A família é onde começa todas as dimensões daquilo que vai ser a personalidade daquela pessoa. Então, realmente, crise dos 20, você vê, no tempo mais atual, ela é comum, gente. Por quê? Porque falta um pouquinho, talvez, a participação dos pais aí, ser um pouquinho mais, firmes com os seus filhos e colocá-los eles nos desafios da vida. Adriana, muito obrigado. Eu agradeço. Deus abençoe. Pode tomar seu cafezinho tranquilamente aí. Obrigada. Adrianinha, muito bacana.